Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais debate e informação para você. Juntos, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário da 1h30 da tarde, que é uma tradição do debate político e da discussão, né, sempre democrática, dos temas e os assuntos importantes, formam aqui a pauta da cidade, a pauta da região metropolitana e, claro, debatendo com você também os assuntos, os temas de interesse nacional, né? Não só as privatizações, as confusas privatizações propostas agora numa medida provisória pelo presidente da República, ontem entregue pessoalmente ao Congresso Nacional, ao Senado e à Câmara, né, em relação à Eletrobras. Aí uma outra lista enorme aí de empresas estatais que podem ser privatizadas, enfim, aparentemente a reação do mercado não foi nenhuma, né? Embora as ações da Petrobras tenham recuperado agora recentemente depois das falas do novo presidente, né? O general Luna, que não vai mexer no preço, vai acompanhar o mercado, essa coisa toda, vai tudo correr bem, né? Então, não se sabe para troco do que realmente o presidente foi mexer, né, na presidência da Petrobras. A gente espera que a coisa melhore, como eu digo sempre aqui, né? A gente não quer saber de coisa nenhuma que envolva o governo, que envolva a Petrobras, né? A gente quer saber de parar o carro no posto de combustível e a gasolina bater ali R$2, R$2,20. E o etanol, o litro. E o etanol, R$1,30, R$1,20. E o diesel, a mesma coisa. É isso que interessa ao brasileiro. E o combate ao coronavírus, né? Agora vem aí o governador do estado, vai ter mais um decreto, a partir de sexta-feira, vamos ter lockdown no estado de São Paulo inteiro. Lockdown no estado de São Paulo, vejam o horário, das 23 horas às 5 da manhã. Pô. Eu ouvi ontem aquela biomédica Pasternak, né? Me falha o primeiro nome dela, e ela contestava, porra, mas vai fazer um lockdown das 10 da noite, no caso, né, de São Bernardo do Campo, até às 5 da manhã. E agora vem o governador João Dória para estabelecer um novo lockdown já no estado inteiro, a partir de sexta-feira, das 11 da noite às 5 da manhã. Quanta gente anda pela rua nesse horário, né? É o pessoal das baladas aí, né, só, né? O pessoal talvez bares, restaurantes, enfim, né? Não sei, será que esse pessoal aí é que está promovendo aí ou permitindo, né, que o vírus continue se multiplicando, criando novas cepas, essa coisa toda? É só esse o problema que nós estamos vivendo? Das 11 da noite às 5 da manhã? É realmente espantoso. Como eu digo, né? O programa acaba às 14h30, agora, dessa vez foi diferente, né? Foi antes do programa, a determinação e o anúncio do Dória. Mas eu sempre digo, o programa acaba às 14h30, até a reprise à noite às 8h, sabe Deus o que acontece durante esse período na República Brasileira, né? Muito bem, reprise, você sabe, sempre aqui na Santa Cecília TV às 8 da noite. O programa tem hoje com muita satisfação o Aldo Santos Pinto participando conosco, gerente jurídico, advogado, gerente jurídico da nossa Santa Casa. Prazer recebê-lo, tudo bem, Aldo? Tudo bem, Boturão, muito obrigado pelo convite, que aceito sempre com muito prazer. Muito obrigado aos telespectadores que nos dão o prazer de assistir. Estou aqui à disposição e certamente iremos trocar ideias. Eu vou aprender bastante com o programa de hoje. Com certeza. Que conta também com a presença do vereador Carlos Teixeira Filho, né? O Cacá Teixeira, vereador do PSDB, que é companheiro aí do nosso Aldo Santos Pinto, lá na gestão da Santa Casa da Misericórdia, o Cacá, que é o vice-provedor. Prazer recebê-lo, Cacá, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade, tudo bem, Boturão, ao Marcos, ao Aldo, aos telespectadores. Estamos sentindo falta aqui de participar do programa, mas estamos aqui sempre à sua disposição. Muito bem, a gente sente falta aí sempre das presenças ilustres como a do Cacá, né? As agendas às vezes não batem, mas a gente faz o possível para tê-las sempre a bordo aqui do Ponto de Vista. Marcos Santana lá na ponta, sempre atento aí às informações que vão surgindo, né? As boas informações que têm fundamento, né? Claro, né? E também a sua participação, que é sempre muito interessante conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. Quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv.
As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite, como a gente faz todo dia aqui, para você que está em casa, curtindo aí a reprise do Ponto de Vista e a lembrança inevitável, né? Programa ao vivo, acaba às 14h30, né? Até a reprise às 8 da noite. Às vezes até Deus duvida, né, do que acontece na combalida República Brasileira, né? Bom, vamos lá, números do Covid-19, 36.186 casos em Santos, 1.081 óbitos. Na Baixada Santista, 101.757 casos confirmados, 3.229 pessoas acabaram falecendo. Nosso sentimento sempre aqui, né, a você que perdeu um amigo, um parente, né, durante esta pandemia que está custando a nos abandonar, a nos largar, né? 1.990.554 casos confirmados no estado, 58.199 óbitos, 10.260.621 confirmações no Brasil, 248.646 mortes, né? Bom, lembrando que são números oficiais, né, de ontem, às 6h30, 7 horas, né, 7h30 da noite aproximadamente, né? Neste momento estamos ao vivo, às 25 para as 2, né? 13 horas e 35 minutos aproximadamente. E você que está na reprise, claro que já tem aí outros números, infelizmente, né? Números mais avançados, né? Bom, meu caro Cacá Teixeira, meu caro Aldo Santos Pinto, lockdown em São Paulo, no estado de São Paulo. O governador anunciou agora, o estado terá um toque de restrição, diz ele, não é um toque de recolher, é um toque de restrição a partir já de sexta-feira, para conter a alta nas internações e contaminações pelo coronavírus. Ele anunciou isso nesta quarta-feira, agora há pouco, né? Por volta de meio-dia, enfim. Na prática, será um toque de recolher que vai restringir a circulação das pessoas das 11 da noite às 5 da manhã. E a medida tem previsão para valer até 14 de março. Putz, quer dizer, olha, 11 horas da noite, você que é baladeiro, né? E põe as barbas de molho, se você não vai poder sair de casa. Aí eu pergunto, isso é lockdown, Cacá? Olha, eu não sei qual a avaliação que eles fizeram, né, Boturão, dessa toque de recolher, podemos dizer assim. Isso me lembra tempo de jovem, aí você também foi jovem um dia, e nós estávamos nas esquinas da vida e tinha aquela baratinha que passava, né? E falava assim, olha, menino, você tem carteira de trabalho? Você não tem? Então você vai para a sua casa, senão nós vamos recolher. E no período das 23 horas às 5 da manhã, realmente pensando na população mais jovem, né, que é frequentadora de baladas, e que isso também, o Boturão, tem aumentado, na incidência tem aumentado de pessoas dessa idade com a contaminação do vírus. Então isso é realmente preocupante, isso foi feito acho que talvez um estudo, mas podemos agora analisar de quem trabalha em turno, né? Quem sai às 4 horas da manhã para trabalhar, que precisa pegar ônibus para chegar no seu trabalho. Como mas é que faz isso? Às 5, né? Não, aí tem que ver, né? Com a questão, ele sai 4 horas da manhã, pega uma periferia de São Paulo para chegar, pegar um ônibus, pegar outro, para pegar o metrô, né? Às 5 horas que começa a circular. Vai ter que ter uma hora de atraso, né? Não tem saída. Então, se vai ter mais isso aí, vai ter que ser disciplinado. Agora, eu acredito que pensando realmente nos jovens, né? Vão afetar a questão de restaurante, de bares, né? Esse é o objetivo. Não sei se vai atingir aquilo que eles desejam, que realmente pensam em atingir. Mas eu vejo que uma iniciativa, você vê, São Bernardo do Campo já tinha se manifestado, né, das 22 horas, agora é 23 para o estado de São Paulo todo. Então, nós vamos ver como é que é o comportamento disso. Não sei se isso vai resolver muito a situação, mas a questão da prevenção, da máscara, do distanciamento, das poucas reuniões aí, de menos aglomerações, isso tem que continuar existindo, né? E quem vai ser afetado mais uma vez são os restaurantes, né, que foram prorrogados até as 24 horas, agora voltam então até as 23 horas, ou 22, porque às 23 já não tem que ter mais ninguém 22h59 nas ruas. Então, você imagine como é que vai ser, né? A população vai ter que sair fugindo, porque com certeza vai ter aí algumas incomodações e vai ter um mutirão aí, né? Todos os polícia civil, polícia militar, sei lá o que eles vão envolver para que possam fazer acontecer mesmo essa ideia dos nossos governantes.
Bom, o Aldo Santos Pinto, ele disse que o governador disse aqui que não há satisfação alguma em adotar essa medida, né? Que foi recomendação dos médicos que formam lá a equipe de combate ao Covid, né? O comitê que ele criou, né? Disse isso durante uma coletiva, eu repito, né? Nós estamos ao vivo aqui, são 20 para as 2 da tarde, né? Você que está na reprise já tem outras informações com certeza, mas a coletiva foi por volta de meio-dia, 12h10, né? No Palácio dos Bandeirantes. A principal justificativa do Estado para adotar essa medida foi o recorde histórico de pessoas internadas em UTIs com Covid em todo o estado de São Paulo. A situação já havia sido antecipada anteontem, dia 22, quando o coordenador executivo do Centro de Contingência, que é o nome verdadeiro, né, desse grupo criado pelo João Dória, né, que é o João Gabardo, que era companheiro do ex-ministro da Saúde, né, no início dessa questão da pandemia, essa situação toda que nos incomoda, né, que seriam necessárias recomendações extraordinárias além do Plano São Paulo, adoção de medidas restritivas, flexibilização dessas medidas também, baseado num mapa que divide o Estado em 17 regiões. E como eu disse há pouco, eu vi ontem a entrevista dessa biomédica, repito, o sobrenome dela é Pasternak. Acho que é Michele Pasternak. Acho que é Michele Pasternak, né? E ela contestava, ela falava, o que está acontecendo? Falta coragem para fazer um lockdown no estado de São Paulo, como deve ser feito, como é feito. Por exemplo, a Inglaterra, por exemplo, faz um lockdown de 3, 4 dias, fecha tudo. Natália Pasternak. Natália Pasternak, uma biomédica das mais conhecidas e famosas, né? E reconhecidas, né? E tinha essa postura, né? Então, não sei o que você pensa, né? Se foi surpreendido também por essa informação, né? O que você pensa a respeito disso? Tem baladeira em casa? Não, né? Ainda não, né? São pequenos, né? Ainda não. A balada de casa ainda é a Alice com 7 anos e o Aldinho com quase 3. Tá longe. A balada termina às 10h30. É o buffet, só o buffet. Só o buffet infantil. Com o comando da mãe falando chega, e aí 10h30 encerra a balada. Mas certamente esse comitê tem informações que nós não temos, né? Nós aqui não estamos percebendo esta, digamos, ausência de leitos ou lotação nas UTIs, e é por isso que eu particularmente fiquei surpreso com esta medida. Até porque acho que deveria vir acompanhada de uma conscientização maior dos jovens, porque baladas em marinas, nós temos praias no nosso litoral, acontecem durante o dia. Começa ao meio-dia, 11 horas elas já acabaram e elas aglomeram pessoas. Então, quem é que nós vamos atingir fazendo um lockdown das 11 às 5 da manhã? Qual é o público? Será que está correta essa decisão? Certamente os restaurantes serão atingidos. Opa! Certamente os restaurantes serão atingidos. E que bares, né? Os barzinhos. Que vem se preparando, que vem treinando os seus funcionários, trocando com frequência os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que vem investindo nos EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, aqueles avisos que são colocados no chão, aquelas limitações, essa mesa pode sentar, essa mesa não pode sentar, álcool em gel para todos os clientes, enfim. Os empresários vêm se preparando para atender todas as exigências que lhes são colocadas. Tenho sentido isso também. Tenho visto isso. Eu vejo isso, evidente. Onde a gente vai, tem isso mesmo. Mais protocolo, né? Que corresponde com o protocolo, os restaurantes e bares. Então, sinceramente, bonitos, né? Sinceramente eu não entendi o alcance. Entendo que nós devemos continuar seguindo todas as regras que nos são recomendadas, mas não entendi o alcance desse protocolo das 11 às 5. É diretamente para os jovens, acho que a comunicação deveria ser acompanhada de uma informação mais direta àqueles que estão, evidentemente, causando ou sendo vítimas ainda da pandemia. Aldo, hoje de manhã eu estava vendo uma entrevista do secretário municipal de São Paulo, Edson Aparecido, e ele falando sobre as providências que estão sendo adotadas na cidade de São Paulo, que acabam coincidindo com essa decisão no aspecto estadual. Ele diz que as estatísticas da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo indicam que aumentou bastante a incidência de Covid-19 entre os jovens de 24 a 34 anos e aumentou também
a taxa de mortalidade entre os maiores de 65 anos. Então, resumo o seguinte, esse jovem dessa faixa etária, ele vai para a balada, vai para o barzinho, vai para a Vila Madalena, vai para o pancadão, né, para o baile funk, volta para casa, ele mesmo, ele não percebe que está muito ruim, ele tem a doença, mas não apresenta sintomas, e transmite para o seu pai, para o seu avô, para o vizinho do seu avô e assim por diante. Então, a consequência direta é aumento dessa mortalidade entre os jovens. Vamos lembrar que agora, hoje nós estamos em fevereiro de 2021, o Brasil apresenta a maior média móvel desde o começo da pandemia. Morrem mais pessoas do que morriam no ano passado. São mais de 4 aviões que caem todos os dias com pessoas mortas. É o equivalente ao número de vítimas fatais. E, na verdade, se a gente parar para analisar friamente, tudo bem que vai ter um impacto muito grande nos bares e restaurantes, mas as medidas mais efetivas foram as que foram tomadas na Inglaterra, por exemplo, que promoveu um lockdown muito mais restrito, e a taxa de incidência de Covid-19 reduziu 70% em 3 semanas. Eles conseguiram reduzir bastante a incidência da pandemia no Reino Unido e, paralelamente a isso daí, eles estão com um programa de vacinação muito efetivo. O governo da Inglaterra prevê vacinar as pessoas com mais de 50 anos até abril e todos os adultos com mais de 18 anos até o meio do ano. Quer dizer, do meio do ano para frente, o Reino Unido parece que vai enfrentar uma vida, vamos dizer assim, mais normal. Em comparação a isso daí... O Michel Pasternak dizia, era mais ou menos nessa linha aí que nós estamos colocando e que você acabou de lembrar, né? Falta coragem para fazer um lockdown? E aonde vai ser feito esse lockdown? Porque eu peguei hoje pela manhã aqui, a média de internações em UTIs aqui da Baixada Santista é inferior a 35%. Ela fala de 33%, 34%, não é tanto dos hospitais públicos quanto dos particulares, tá certo? Então, como o Aldo colocou há pouco aqui, nós estamos pasmas, perplexos, né? De ter que entrar num lockdown. A minha vida não vai mudar absolutamente nada. A vida do Aldo, né? Nem dos meus filhos também, né? No seu final de semana, né? Um deles é o mais velho, mais baladeiro e tal, mas não. A casa da namorada, né? A namorada para casa, essa coisa toda. Então, é vida sossegada, tranquila. Porque a minha família não vai alterar em nada, coisa alguma, né? Financeiramente, não vai mudar minha vida em coisa nenhuma. Agora, eu acho, como colocou a Michel Pasternak ontem, o que é isso aí? Isso é para frear essas festas aí, esses baile funk, essas festas aí de fim de semana? É válido, mas... E às 6 da tarde, 5h30, 6 horas da tarde, lá que tem como é que chama lá, o famoso encontro, as pessoas se encontram e tal, happy hour e tal, que tem em todo lugar, essa coisa toda. Foi falado pelo Aldo mesmo, né? Essas marinas, marinas as festas por aí, que ocorrem a partir das 14 horas, né? E ficam até as 22 horas. Quem é a fiscalização? Eu acho que houve um relaxamento, né? As pessoas relaxaram. E falta de planejamento. Eu acho que esse momento que nós estamos enfrentando agora e que nós tivemos aí recolhidos esse período todo que não podíamos colocar, nós fizemos ali um recolhimento, né, no início da doença. 4 meses, praticamente. Né? 4 meses. Isso, então acho que falta um planejamento, porque, na verdade, agora nós vamos repetir ou vamos ser um pouco mais drásticos nessa questão de acompanhamento. Agora é um relaxamento. Os jovens, se você fizer uma análise dos jovens, eu ando na praia de manhã cedo ou no final de semana, você vê as pessoas, os jovens correndo sem máscara, incomoda, mas isso é uma coisa que tem que acontecer, né? Você vê nos bares, você passa pelas bares, apesar de você não ter me incluído, né? Se você só incluir o áudio de você, na questão do horário, que não vai afetar, não afeta vocês. O áudio se pronunciou, você ainda não se pronunciou. O Cacá na verdade, também, esse horário, não sei se você é baladeiro ou não. Não tem mais. Mas o Cacá, na verdade... A nossa quadra está fechada. X9 está fechada. O Cacá falou uma coisa interessante. Não tem mais leite de onça lá. Não, leite de onça acabou. Esse relaxamento, na verdade, uma parcela significativa da população, na verdade, é um cansaço, né? As pessoas estão esgotadas fisicamente, emocionalmente, com essa mudança drástica na rotina que elas tinham
um ano atrás, e isso aí acaba refletindo nos índices de saúde. O que a gente não pode esquecer nunca, que esse cansaço se deve por conta da falência, do fracasso da política de vacinação no Brasil. Eu citei a Inglaterra, que até o meio do ano vai imunizar completamente a sua população adulta. O Chile aqui, o Chile aqui, o nosso vizinho, já vacinou 10% da população 14. E também estima... 14%. Aumentou já, 14%, porque ele não se preocupou em fazer briga ideológica, em demonizar a China e assim por diante, e fez uma verdadeira cesta de aquisição de vacinas. Então tem vacina da China, da Rússia, da Inglaterra e assim por diante. E já está avançando bastante no seu plano de imunização. No Brasil, apenas 3% da população foi imunizada. Antes de se falar em vacinação, de se ter ideia de que se acreditar que seria possível uma vacina contra o Covid em menos de um ano, lembra que se falava isso? Pô, como é que vai se fazer uma vacina em menos de um ano? Houve investimentos extraordinários, né? Bilhões e bilhões de dólares foram jogados em pesquisas, enfim, e todos esses laboratórios que estão aí conseguiram produzir uma vacina. Mas antes, quando nós ficamos sofrendo aqui, como o Cacau lembrou bem, 4 meses naquela situação difícil e tal, fecha, não fecha, fecha o comércio, mas não fecha aqui. O lockdown, propriamente dito, acabou não acontecendo. Como a Inglaterra faz, como a França. Alguém vai dizer, pô, mas é um país de primeiro mundo, pequeno e tal, você controla com facilidade. Concordo. As questões aqui, a situação aqui é mais difícil. Mas eu vi o mandatário do país assumir, defendendo, né? Aí a verificar, olha, não, realmente a situação é essa, nós tomamos alguma base. Um mandatário do nosso país, ele não assumiu a primeira doença, que era uma gripezinha, e eu sou muito forte, eu estou preparado, e acho que os jovens também acham que estão preparados e que não vão ser acometidos desse vírus, e pelo contrário, a gente vê internações, principalmente lá no nosso hospital e em outros hospitais, a gente vê de jovens, né? Coisa que não estava acontecendo acima de 65 anos. Agora, ele não tomou nenhuma providência, né? Boicotou todas as possíveis providências. E jogou para os governadores, mas eram os governadores e prefeitos o protocolo, né? Agora, não as medidas que deveriam ser de obrigação do governo federal. E depois joga para o Supremo Tribunal Federal, meu Deus do céu, é menosprezar a inteligência do ser humano. Jogar porque o Supremo Tribunal Federal colocou uma amarra nas mãos dele que não podiam fazer nada. É absurdo isso, é um absurdo. Ele deveria tomar providências. É a questão do atraso nas vacinas, nós estamos sem vacina. A segunda dose agora de vacinas para idosos não tem o suficiente para vacinar. Olha só a dificuldade que tem. As pessoas vão tomar aqui vencendo a primeira dose para tomar a segunda dose e não temos vacinas para fazer essa segunda dose. Então, por quê? Falta de estratégia, falta de planejamento, né? Ele tinha que fazer isso. E o ministro da Saúde, ele fica surfando aí nos problemas dele aí, não consegue resolver absolutamente nada. Esse é o exemplo da Amazônia, que é um crime, né? Mas se tivesse em outro país, viu? Em outro momento, eles iriam para um tribunal, né? Um tribunal aí que iam responder pelos atos deles. Mas, infelizmente, batem palma ainda, né? Quer completar, Aldo, ou não? Não, eu fiquei preocupado com essa questão das vacinas, né? De fato, a chegada, né? A notícia das vacinas, ela talvez tenha até acelerado aí com que as pessoas tentassem buscar retomar a sua vida de forma normal, né? A notícia positiva da vacina, seja ela de qual origem, de qual país, ela cria... Traz um alento, né? Cria uma sensação gostosa, um alento, enfim. E acho que as pessoas, sim, os mais jovens principalmente, começaram a entender que, de fato, já poderiam voltar às suas vidas normais. Mas esqueceram de perguntar aos idosos das suas famílias ou dos vizinhos se eles já foram vacinados. Então, essa euforia não está ainda alinhada com a campanha de vacinação, que não está atingindo ainda o seu objetivo, né? Espero que isso se normalize logo, viu, Cacá? Espero que a gente consiga ver aí os nossos entes queridos, os nossos idosos. Não estou me referindo a você, evidentemente, estou falando dos nossos idosos, como o Boturão deixou de te mencionar aqui. Mas nós estamos preocupados, sim. Eu só não entendi por que não foi incluído nesse plano de vacinação, por que não foram incluídos os professores, né? Isso não dá para entender. Principalmente aqueles professores que de fato... Deixa eu só concluir, porque senão eu perco o raciocínio. Por que os professores
de ensino fundamental, são aqueles que não vamos conseguir ter as crianças... Linha de frente, né? No computador em casa durante 3, 4 horas. Por que esses professores não foram incluídos? E com todo respeito às pessoas que estão ligadas às academias, eu tenho amigos, tenho clientes de academia. Por que as pessoas de academia que podem treinar ou não treinar, que não interfere no futuro da nação, que é a educação, que podem treinar dentro da academia ou podem treinar nas calçadas, como a gente vê diariamente as pessoas que fazem o tal de crossfit, que para mim é street fit porque eles treinam na rua. Essas pessoas podem treinar também na praia, que não há nenhum problema de fazer treinamento na praia. Então, com todo respeito ao Plano São Paulo, com todo respeito aos meus amigos que estão me assistindo, não me xinguem, por favor, é a minha opinião, que trabalham ou treinam nas academias. Por que é que não foram incluídos os professores do ensino fundamental? Por que é que não se vacinou primeiro as pessoas até 60 anos, que é o que o Plano São Paulo indica, que são as pessoas mais atingidas pela Covid-19? Por que que não se alcançou a vacinação das pessoas até 60 anos para depois, então, vacinar as pessoas saradas das academias? Eu não entendo isso. Aldo, acho que é a primeira vez que vocês me veem exaltados aqui. Mas eu vou responder. Mas é porque eu não entendo eu vou responder simplesmente, uma maneira muito simples para você. Marcos Santana. Não, um homem de bom senso, que observa atentamente o que acontece no país. A resposta é simples. Falta vacina. Falta vacina. Então é pior. Falta vacina. Se falta vacina, na verdade, existem algumas distorções. Existem algumas distorções, como essa que você observou muito bem. Existem tentativas de furar a fila com o pessoal do Ministério Público, o pessoal do Supremo Tribunal Federal. E existem distorções e comportamentos completamente repugnantes. Mas os professores, os coveiros, os lixeiros, os motores de ônibus não estão na lista de prioridades porque falta vacina. O presidente Jair Bolsonaro, desde o começo da pandemia, ele sabota as vacinas. As propostas sabotadas vieram em abril do ano passado, em maio. Ele simplesmente colocou na gaveta, falou que era uma gripezinha que curava com cloroquina e ivermectina. Os efeitos estamos sentindo agora. Os professores dos seus filhos do ensino fundamental não têm vacina porque o presidente Jair Bolsonaro sabotou o Plano Nacional de Vacinação. Simples assim. Mas quem apresentou, quem elaborou aquela norma técnica, incluindo os profissionais de educação física, né? Foi o governo federal. Ou do Estado? Não sei. Não, teve o governo federal e o governo estadual acompanhou, né? Profissionais de educação física. Agora, deveria ser profissionais de educação física que trabalham junto com fisioterapeutas. Após vacinados os fisioterapeutas dentro de UTIs, não é o caso, né? Isso aconteceu. Então, foi uma farra, né, de vacinações, e você tem aquela vacina que você tem que ter... Uma farra de equívoco. 10, onde você tem que ter 10 pessoas ali para tomar vacina, né? Então, pegaram, tinha 3, 4, pega você aí, não sei o quê. Então foi gente da academia, o atendente, a secretária, né? Foram todos serem vacinados. Tem o animador de festas lá do Palácio dos Bandeirantes também, né? Cometeu vários equívocos. E aí os professores, né, bem colocado pelo Aldo, e nós estamos aí com as crianças fora das escolas, os professores desamparados, né, não tomaram e ver que os professores profissionais... E os casos estão acontecendo. E os casos estão acontecendo. O atraso da nação por 1, 2 anos sem educação adequada para as crianças será incalculável. Vamos para o nosso intervalo, estouramos o bloco aqui, o papo é bom, né? Fazer o quê, né? O papo é bom, infelizmente, em cima de coisa ruim, né? Como é que vamos fazer, né? O intervalo, voltamos já. Muito bem, voltamos. Sequência aqui do nosso ponto de vista com o Aldo Santos Pinto, nosso advogado e gerente jurídico da Santa Casa, o Cacá Teixeira também advogado, vereador do PSDB, o vice-provedor da Santa Casa, o Santana acompanhando as informações que vão surgindo, né? A gente falou muito sobre essa questão do lockdown no estado de São Paulo e eu queria discutir rapidamente não, né? Vamos debater um pouco esse tema, que é uma curiosidade que está colocada aí, né? Vários jornais de circulação nacional publicaram hoje uma matéria paga, né? Por um grupo de médicos, aí, um grupo grande, né? de médicos, que se dizem aí uma associação de médicos pela vida. Associação não é de médicos, associação Médicos pela Vida. O nome da associação é esse, Médicos pela Vida.
E o que eles fizeram? Publicaram a matéria, né, pagaram, né, como um anúncio, como um comercial, enfim, Folha, Jornal O Globo, o Zero Hora e vários outros jornais importantes em vários estados do país. Saiu essa manifestação, que aliás o nome é esse, Manifesto pela Vida. Né? O que é esse Manifesto pela Vida? É a defesa do tal kit Covid, tá certo? Para combater o coronavírus. O que é o kit Covid, defendendo por esses médicos aí? Tudo que o Dr. Marcos Caseiro disse que não funciona ontem aqui, não é só o Caseiro. Ricardo Aiden, Evaldo Stanislau, né? Todo o primeiro time, né, dos infectologistas, dos epidemiologistas do mundo inteiro dizem que isso não funciona, mas esse grupo de médicos aqui defende isso. Né? Então, qual é o kit Covid? A hidroxicloroquina, junto com ivermectina, junto com azitromicina, que eu tomei, né? Quando fui a Santa Casa fazer a tomografia, tem lá 20 e pouco% do pulmão, né, lesionado. Então, eu estava num princípio de broncopneumonia causado pelo Covid-19. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Lá fui muito bem atendido, repito, né, vai fazer 1 ano ainda, logo isso aí vai fazer 1 ano, final de março, pelo médico de plantão na Santa Casa, me deu azitromicina, resolveu o problema, né, porque a azitromicina combateu não o vírus, não combateu vírus nenhum, a azitromicina combateu o início, o princípio de pneumonia que estava sendo gerado no meu pulmão. Então, vou deixar bem claro. Vamos lá, então. É o hidroxicloroquina, é o azitromicina, com ivermectina e ainda com corticoides, né? Corticoides. Aí, a questão que está colocada, o Cacá, Aldo e o Marcos Santana, é o seguinte. Se esse medicamento, se esse kit Covid é reprovado pela ciência, esses caras que defendem isso, fizeram essa matéria paga, eles são o quê? Eles são médicos pela vida ou eles são criminosos? Criminosos. Ao meu entender, já foi... Curto e grosso. Já foi demonstrado de forma aqui nacional e internacionalmente que não há nenhuma condições de fazer tratamento, condições positivas, né? E pelo contrário, dá efeitos colaterais, isso aí do problema coração, problemas cardíacos. Pode dar, né? Não é assim, então, uma coisa tão... Pode acontecer. Então, eu acho que se nós temos aí provado, né, que não há nenhuma solução positiva com esses remédios, eu acho que são criminosos, salvo o melhor juízo, respeitando, eu não conheço, eu não li a matéria, não conheço os profissionais que fizeram essa matéria, mas eles tinham que ter um pouco mão na consciência, né? Porque estão levando... Porque tem uns seguidores ainda dessa situação. Muitos, tem vários. Várias pessoas então, defendem isso. Se eles estão fazendo aí aquilo que esses seguidores querem ouvir, né? Então, um contraponto perigoso. Porque tem pessoas, Aldo, que vão aos pronto-socorros, né? PS, enfim, né? Acontece, claro, na Santa Casa, na Unimed, no Ana Costa, todos os hospitais aqui da cidade, do estado, do país, enfim, né? Pessoa que vai lá e tal, e o médico faz o exame clínico e o cara, você está com Covid. E o cara quer sair de lá com um remédio contra o Covid. Eles pedem, né? A pessoa quer um remédio contra o Covid. Eles pedem esses remédios. Então, é uma coisa que... E o médico, ali na hora, fala, não, fala o seguinte, então estamos aqui, azitromicina, e alguns dão azitromicina, já discutimos isso aqui várias vezes, né, com o Caseiro, com o outro Aiden, enfim, né? Azitromicina, toma aí azitromicina com corticoide, mas o outro dá azitromicina com cloroquina, o outro dá o corticoide, azitromicina e o ivermectina. Então, está havendo aí esse receituário aí do kit Covid. Agora, o Cacá cravou que são criminosos. Você crava também, não? Não. Não, eu não tenho essa opinião formada, até porque, apenas pegando o gancho, né, muitas vezes o que o doente quer, ele quer um placebo, ele quer algo, ele quer uma farinha, ele quer uma maisena que ele acredite que possa... já curar, né? Então, não sou médico, mas certamente em alguns casos a pessoa não se convence que ela não terá um remédio para tomar, ela quer alguma coisa, nem que seja uma aspirina. Mas ano passado ainda, quando o Dr. Roberto Calil, renomado médico em São Paulo, deu uma entrevista ao Cortella numa live, ele falando que ele já havia sido acometido pela Covid, passou um período bem difícil. E no momento que ele falou, ele disse, eu estou imunizado, aquilo criou uma confusão,
porque muitos defendem ainda a reinfecção, enfim, existem aí diversas teorias que os médicos estão ainda defendendo, são antagônicas, e acho que essa é uma dessas. Não sei se a intenção dos médicos era prevenir as consequências que o Covid traz. A pneumonia, muitas vezes, ela é encontrada junto com a Covid, o começo, enfim. Mas, certamente, é questão médica, questão científica. Eles devem ter algum fundamento para defender isso. O que eu não vejo certo é essa divulgação, essa propaganda como se tivessem descoberto a cura. Se tiver, eu não vi, mas se tiver com este tipo de alcance, essa matéria paga, acho que certamente o Conselho Federal ou Regional de Medicina irá apurar essa questão da ética na divulgação de algo que seria a cura diante de tantas dúvidas antagônicas aí com relação a esse tratamento. Mas, Aldo, você não sente que não é o mínimo temerário você pegar e fazer uma divulgação por parte desses profissionais? É o que eu estou falando, né? A divulgação como se fosse a cura é algo, exatamente, é algo levando a complicado, população, né? A tomar ao erro. E você vê quantos nós recebemos, e todos recebem nos hospitais, as pessoas ficam até o máximo em suas residências. Quando veem que não tem mais condições de permanecer, que tem que procurar um hospital, eles procuram. Aí já está uma situação, um comprometimento enorme do pulmão, né? De 70%, 80%. Então, isso, se você vai aconselhar a tomar esses remédios já devidamente provados que não trazem um resultado positivo, faz com que essas pessoas permaneçam nas suas residências, que tomem esse kit, né? E depois, quando chegar um limite do limite, aí vai procurar a rede hospitalar e às vezes não dá o resultado como esperamos, né? Aí tem que ser entubado, né? E tem que ficar ali 30 dias, sei lá, tem uma recuperação, às vezes não tem recuperação. É isso, eu acho que no mínimo é temerário, né? Como nós discutimos ontem aqui, a presença do Dr. Caseiro, né? A gente que está acostumado, tem filhos, né? Está acostumado a levar filho em médico, aquela coisa toda e tal, o médico examina e fala, não, a virose aí que ele está e tal. Faz o seguinte aí, dá uma Novalgina aí se tiver febre, hidrata bastante e tal, porque, gente, não existe remédio contra vírus. Não tem remédio contra vírus. Isso não existe no mundo. Criaram um coquetel contra o HIV que mantém o vírus sossegado no organismo. Só que é o seguinte, o HIV, se você pegar, fazer sexo sem camisinha, injetar droga de outro, enfim, corre o risco, né? Se você pegar o HIV, aquilo que a gente fala sempre aqui, você vai ser um escravo do coquetel até o último dia da sua vida, né? Então evite aí também, né? Mas em relação a vírus, não há um medicamento, um remédio que evite, né, o vírus. É diferente do mosquito, que você passa o repelente, o mosquito não vai te picar, né, porque ele corre do repelente, né? Diferente da AIDS, que falavam que da AIDS não, da dengue. E diziam que o mosquito picava na altura do joelho, no máximo, o mosquito voa abaixo, então ele pica na canela, então você vai para algum lugar que tem grama, que pode ter mosquito, você usa uma meia comprida, usa calça e tal, não sei o quê. Isso é outra coisa, porque ele é um mosquito que está circulando. Você vê o mosquito aqui passando. Não é o caso do vírus. O Edgar Boturão, além desses aspectos que o Cacá bem observou aqui, de dar essa falsa sensação de cura, a pessoa continua transmitindo para outras pessoas, depois ela vai ter uma complicação no seu quadro clínico, tem um outro efeito colateral, já que a gente está falando sobre uma questão de saúde, que nós estamos no Fevereiro Roxo, que é o mês dedicado a chamar atenção para o lúpus, que é uma doença autoimune, que não tem cura, mas tem tratamento. Ela pode ser controlada. E uma maneira de ser controlada é o uso contínuo de medicamentos como a hidroxicloroquina. Então, os pacientes de lúpus, eles sofreram bastante nessa pandemia porque o remédio começou a faltar nas farmácias. As pessoas compravam hidroxicloroquina receitada por esses criminosos, como o Cacá bem observou aqui, que se dizem médicos, receitando à torto e à direito um medicamento sem eficácia alguma. São médicos. Medicamento sem eficácia, e os pacientes que realmente precisam do medicamento ficaram sem o medicamento. E o lúpus é uma doença muito, muito grave que não tem cura.
Então, nesse aspecto, é importante que nós sempre registremos essa questão de que o kit Covid, não só a hidroxicloroquina, outros medicamentos, eles não têm eficácia alguma contra a Covid-19. Agora, há uma questão bastante grave em relação a isso tudo, a questão do kit Covid, porque eu não sei qual é o laboratório que produz, não lembro agora, o laboratório que produz a hidroxicloroquina, não estou lembrado. Mas o laboratório que produz a ivermectina é o Merck, laboratório alemão. E o Merck já divulgou uma nota internacional para o mundo inteiro, né, dizendo que não há comprovação científica de que esse medicamento, ivermectina, sirva para combater o coronavírus ou, no caso, a doença gerada pelo coronavírus, que é a Covid-19, né? O próprio laboratório que produz ivermectina, que teria o maior interesse do mundo em vender o medicamento cada vez mais, né? Então, isso é um agravante, né, que vai contra essa publicação, repito, né, foi feita por essa Associação Médicos pela Vida, o tal do Manifesto pela Vida, foi feito por essa associação em vários jornais de circulação nacional, inclusive o Globo e a Folha de São Paulo. No intervalo, já voltamos com o ponto de vista. Muito bem, nós temos uma proposta aí na Câmara de Santos, né? Não precisa citar aí de quem foi exatamente, né? Eu já conversei com algumas pessoas ligadas aí à área de finanças públicas, né? Que classificaram com a demagogia pura, enfim, porque é inviável nesse momento, né? Mas seria a proposta para que a Prefeitura de Santos dê uma isenção de IPTU, né, a restaurantes, bares, enfim, durante a pandemia. Não sei em que patamar, em que ponto, né, que situação está esse projeto, Cacá, mas você vê chance aí de aprovação ou algo vão derrubar? Como é que é isso? Olha, nós somos aqui, somos defensores dos donos proprietários de restaurantes e bares e vamos continuar fazendo isso, que eles são menos culpados e o que mais está fazendo o protocolo, né? Eles estão trabalhando nesse sentido. A gente vai, quem frequenta um restaurante, quem frequenta um bar, ele vê todos os cuidados, né? E isso tem acontecido. Isso foi apresentado na última sessão, né, por um colega da Câmara Municipal, mas nós temos as limitações, né? Eu acho que eu faço parte, eu sou vice-presidente da Comissão de Justiça da Câmara Municipal, o Brito Furtado é o presidente, e nós vamos analisar a questão da constitucionalidade. Isso passa por uma diretoria jurídica da própria Câmara Municipal, que vai fazer a sua avaliação. Não podemos, de maneira alguma, fazer qualquer tipo de benefício que vá prejudicar o Executivo, né? Isso aí é umas proibições legais, isso não está lá na lei orgânica. Isso seria uma renúncia fiscal, não? É, uma renúncia fiscal. Aí isso depende do Executivo. O Executivo, aí você imagine tantos restaurantes. Agora, os restaurantes, eles estão passando maus bocados. Aqui, vamos citar, nós perdemos agora nós perdemos o restaurante Mainá. O Mainá acabou de fechar, né, o restaurante da nossa querida Edna, que é do Mensageiro da Luz, mas fechou da questão da pandemia, né, que está enfrentando, que isso diminuiu bastante, tem bastante funcionários. Então, a gente está aí preocupados para amenizar essa situação dos comerciantes. Agora, essa questão de renúncia fiscal, isso aí cabe ao Executivo, né? Nós não temos... Para você apresentar uma proposta dessa, tem que fazer um estudo do impacto financeiro, né? Então, não é do nosso compete. O que o nosso compete é legislar, né? E também fiscalizar o Poder Executivo, e nós temos algumas limitações que tem legais que não podemos extrapolar, né? Claro, compreendemos os nossos colegas vereadores, as propostas que são apresentadas, da mesma forma que foram apresentadas várias vezes a questão de isenção de IPTU para quem mora numa rua que tem feira, né? Isso já vem de muito tempo, já foi apresentada várias vezes, várias legislaturas na Câmara, né? O prefeito vetou, voltou para a Câmara, aí vem outro colega, em uma outra legislatura, apresenta, aí vai acontecer o mesmo caminho, né? Então, se imagine, você vai isentar a todos os moradores daquelas ruas onde tem feiras. Então, isso é uma situação que, legalmente, nós não temos como
aprovar lá na frente, mesmo que a Câmara faça aprovação, com certeza o Executivo vetará. E tem a coisa também de você apresentar um projeto para dar um desconto do IPTU. Isenção seria você zerar o IPTU durante um período, né? Seria isso. Agora, você vai apresentar um projeto para dar um desconto no IPTU nessa situação, dá 30% de desconto. O cara paga 600, vai pagar 450. Quer dizer, não vai aliviar, né? Vamos combinar que... Eu creio que todos nós que fizemos de verdade um distanciamento social, nós entendemos a importância do motoboy, né? Que fez grande parte dos serviços que nós fazíamos pessoalmente, buscar comida, por exemplo, ir até a farmácia, compra de mercado. E o bom empresário, ele está sofrendo de verdade. O bom empresário, né? Aquele que é redondinho nas suas contas, no seu planejamento, ele está sofrendo com todas essas medidas, né? O mau empresário já vem mal há muito tempo, quer aproveitar aí uma oportunidade para tentar se dar bem. Quando eu falo mau empresário, é aquele que faz práticas não tão convencionais de administração. Mas o bom empresário tem que ser olhado. Não sei se essa medida será aquela que surta algum efeito na prática, né? Além desse barulho de se tentar buscar uma isenção, mas certamente aí acho que eles merecem uma atenção, porque eles empregam boa parte aí da mão de obra jovem, ativa. Então nós temos que olhar também para esse lado, antes que novos postos de emprego também fechem na região. O momento está errado também, né? O momento também não é o adequado para se apresentar, né? Uma proposta dessa. Na verdade, eu acho que a intenção é boa, né? E acho que todos os vereadores eles têm se manifestado favoráveis aos comerciantes, né? E da forma que estão sendo tratados os comerciantes, não pelo governo municipal, né? Pela política, né? Que foi aqui instalada. Agora, nós precisamos amenizar, porque o que aconteceu, né, Aldo? Na verdade, quando teve aquele período de fechamento de todos os restaurantes, o governo assumiu a responsabilidade de pagar aos funcionários, né, recebendo um auxílio, né, emergencial. No momento que os restaurantes retomaram os trabalhos, né, eles reassumiram os funcionários e não tiveram o movimento a voltar do que era anteriormente. E aí começaram o quê? As folhas de pagamento, né, vencendo, não tinham uma receita fazer frente a essas despesas, e isso aí causou um problema muito sério, que aí acabou fechando. Se você anda pela cidade de Santos, mas não é só no centro da cidade que se fala, o centro da cidade precisa ser resolvido e tal. Não, você vê na orla da praia, você vê nos bairros fechando. Por quê? Porque eles acabaram reassumindo esses funcionários e o desemprego pode acontecer. Então nós temos que pensar em alguma coisa, né, uma política de emprego, uma política de melhora de atendimento aos comerciantes, aos proprietários. Agora, a isenção total... Isso é uma questão de política econômica nacional, né, Cacá? Não é uma coisa que você vai jogar no colo do prefeito. O pessoal tem muita facilidade, né, em bater na porta do prefeito, fazer um carreata lá. A gente falava aqui, gente, nós estamos compreendendo o que vocês estão fazendo, mas pelo amor, a gente entende. É um momento de dificuldade. Mas é absurdo fazer carreado parar embaixo do prédio do prefeito, na época era o Paulo Alexandre, né? Ficar lá buzinando, xingando o prefeito, atacando o prefeito e tal, porque fechou o comércio. Porra, o decreto não era municipal, era um decreto estadual, nacional. Nacional não, porque o Bolsonaro é negacionista, mas era um decreto estadual, do governador João Dória, essa coisa toda, né? Então, esse tipo de coisa também vai muito mais numa política nacional, que a gente não sabe onde é que fica, né? De onde está, né? E também já foi pedido, foi pleiteado, também a isenção do ISS, dos ambulantes, né? Isso realmente, os ambulantes acabaram sendo prejudicados, principalmente o pessoal que trabalha nas praias. Então isso aí foi dando continuidade a esse processo, né? É um pleito realmente que deve ser visto com muito carinho, né? Com acessibilidade. Então é uma preocupação muito grande, mas esse processo ainda foi um pleito apresentado na última sessão da Câmara, vai fazer os trâmites legais, né? Passar pela diretoria jurídica, pelas comissões afins, e depois voltará para o plenário apreciar. Até lá, espero que a nossa situação esteja bem melhor. Diga, Santana. O Uriel Vilas Boas está com a gente aqui, mas antes, o Cacá, vou mandar um beijo para a Edna, que a Edna, além de comandar um restaurante que era belíssimo, maravilhoso, eu sou cliente
era cliente desde a época em que ela estava ali no shopping Parque Balneário, e a gente tem certeza de que é apenas uma breve interrupção, que a Edna vai voltar com força total em breve. E ela faz um trabalho maravilhoso, realmente, ali com crianças portadores de necessidades especiais. É um trabalho muito emocionante. Edna, um grande beijo para você. E o Uriel Vilas Boas, ele sugere aqui alguns procedimentos, como o uso de carros de som circulando pelas ruas, para orientar sobre os procedimentos, sem deixar de lado os demais procedimentos de higiene. Mas o carro de som já tinha, né? Durante um período. Não sei se neste momento se a prefeitura está usando, né? Mas já usou bastante aí, né? Até o Uriel ligado nas coisas do acontecimento da cidade, né? Companheiro de Casa Amarela, Faculdade de Direito. E ontem nós estávamos com um projeto, né? Apreciando um projeto do vereador Fabrício sobre a questão dos carros de som, né? E a questão do som em veículos, né? Particulares, que a gente tem aí uma preocupação, você sempre tem, todos estão aí sujeitos a isso, quem mora então num prédio próximo de um semáforo, você vê a altura que vem, às vezes, um veículo. E os carros de som foram até falados nessa questão dos carros de som. Eu acho que precisa ter realmente campanhas, né, de conscientização, não só a folheteria, mas também principalmente na periferia, de levar essas notícias, né, e essas condições, prevenções, né, para a população de maneira geral. Bom, Aldo Santos Pinto, ontem nós tivemos uma carreata, né, que fez barulho em São Paulo, na Avenida Paulista. Tivemos, junto com os paulistanos, né, pessoal do ABCD, enfim, né, vários carros que partiram aqui de Santos, gente que atua no comércio de veículos usados, os seminovos, enfim, que tiveram, desgraçadamente, né, pela canetada lá do governador João Dória, embalado pelo seu secretário de Finanças, o ex-ministro Meirelles, exatamente, Henrique Meirelles, né? O Henrique Meirelles subiu o imposto desse pessoal todo, a alíquota era 1, não sei o quê, 1,7, 1,8, foi para 5, não sei quanto, ou seja, vai inviabilizar o negócio desse pessoal todo, e a possibilidade de você ter muita gente demitida, enfim, é muito grande. Aparece agora a possibilidade agora de uma negociação. Talvez eles consigam quebrar aí uma parte e ficar aí pelo meio do caminho, né? Mas eu acho que democraticamente é isso mesmo, né? Você se sente prejudicado diretamente na sua área, no seu negócio, e olha que é uma área enorme, né? Que a gente tem aí no estado de São Paulo inteiro, pelo Brasil afora, o pessoal que comercializa carros seminovos e usados, né? Então, nós estamos vendo aí que ficou muito fácil, então, arrecadar, aumento de tributo. É muito fácil governar. Acabou. E aí, eu fico aqui pensando se todo esse barulho, toda essa politização com o governo federal, ou essas questões de lockdown às 11 horas na sexta-feira, se não é cortina de fumaça para que esses tributos aí fiquem sem qualquer reclamação. Ou seja, aumento de tributo. Se colar, colou. Agora, se reclamarem, a gente faz algum ajuste aí, mas enquanto isso, vamos falar mais de lockdown, vamos falar mais disso e daquilo, que de repente as pessoas reclamam menos. Eu acho que aumentar o tributo, para quem está aí postulando ser presidente da República, não vejo aí como decolar nessa empreitada. Eu não sou aqui vidente, mas certamente essa medida não irá ter o apoio daqueles eleitores do estado de São Paulo. Cacá Teixeira, né, o vereador do PSTB, é tucano há quantos anos? 28, né, que você falou? 28 anos de PSTB, o PSTB segue no governo do estado, para mim com cara de... O PSTB tem cara de Maluf, né, nesse momento, né? Foi invadido, o PSTB foi invadido, tomaram as bandeiras. Mário Covas deve realmente estar lá onde está, em algum lugar, olhando para isso, deve estar falando, pô, não foi isso que eu criei aqui, não. Tem alguma coisa errada aí, porque o Covas assumiu o governo do estado numa situação caótica, né? Sucedeu o Fleury, o São Paulo tinha 2, 3 contas para pagar para os seus funcionários, né? Não tinha crédito com mais lugar nenhum, devia para fornecedores, para prestadores de serviços, o diabo que o carrega, 13º para pagar, enfim. E ainda no dia 31 de dezembro de 1994, o Banco Central tomou o Banespa. O tamanho era o rombo que o Banespa tinha com o governo federal, né? E o Covas passou 6 anos e pouco como governador, faleceu no cargo, né?
não criou um único imposto, não levantou uma única alíquota, cortou um monte de gente, demitiu gente, brigou com o diabo que os carregue, com os partidos e tal. E a mesma linha foi seguida à risca por Geraldo Alckmin e também pelo próprio Serra, né? E agora a gente vê uma linha completamente diferente com o João Dória, o Cacá. O Mário Covas foi até levou lá o ovo, tomate, né? Era uma guerra, ovo, tomate, enfrentava tudo, né? Enfrentava Briga tudo. com os professores. O espanhol era um cara bambambam, né? E ele tomava as atitudes e isso é gestão austera, né? E infelizmente não acontece nesse governo, infelizmente é do meu partido, é do PSDB, mas você mesmo está falando, descaracterizou totalmente, o PSDB acabou da entrada do Dória no PSDB, algumas racharam, né? Alguns companheiros saíram do partido, já foram para outro partido, já estão em outros caminhos, né? E o PSDB, cada vez mais, a gente vê que os nossos parceiros da antiga estão cada vez mais se distanciando deste governo. Agora, o Meirelles, quando era ministro, Meirelles estava lá no governo federal, estava distante do povo, então ele tomava as medidas dele lá e tinha um distanciamento. Agora não, você está aqui no estado de São Paulo, você tem diretamente com o povo. É claro que, como o Franco Montoro falava, né, o cidadão mora no município, é no município que ele tem a saúde, a educação, ele tem a segurança, ele tem o meio ambiente. Então, mas você, estando no estado de São Paulo, você está mais próximo. E como foi falado aí pelo Aldo, para quem tem pretensões políticas, essas atitudes são totalmente antipáticas, né? E depois retorna, né? Volta, toma providências contrárias e acho que nessa situação já tem, acho que uma audiência conciliatória aí para reverter esse aumento, está caminhando para isso, acho que eles foram ouvidos, né? E estão vendo que a situação como está. Eu acho que o Meirelles precisa tomar aí algumas medidas aí de precaução e se o próprio Dória pretende sair candidato à presidência da República pelo partido da social-democracia, ele tem que tomar algumas outras atitudes que não sejam essas daí, porque com dificuldade... Primeiro tem que se transformar no social-democrata. Né? Porque ele está cada vez mais se distanciando, né? Você vê aquela questão com a Rodrigo Maia, chegar, abraçar o Rodrigo Maia, querer trazer para o PSDB, né? E algumas atitudes que acabaram levando o próprio filho do Mário Covas, né? Saiu do partido, Zuzinho. o André Matarazzo, né? E outros mais colegas, né? Participantes do PSDB que abandonaram o partido, né? Hoje, qual é a ideologia desse partido? Então, nós estamos aí com dificuldade. Há necessidade do PSDB fazer um balanço, né? E ver o que ele quer de proposta. O Alckmin, por exemplo, está aí afastado, né? Não está sendo ouvido. Eu não sei qual a diretriz, né? Nós temos aí o prefeito Paulo Alexandre, que entregou o governo agora, mas com certeza tem aí um futuro político. O que ele pretende, se continuar no partido da social-democracia ou se vai a outro partido. Então, nós temos aí que fazer um balanço de que nós queremos do PSDB. Eu acho que é isso mesmo. Meu caro Aldo, prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado sempre pela participação importante. Cacá, foi um prazer também tê-lo a bordo. Marcos Santana está sempre com a gente aqui. Nós com você de segunda a sexta-feira, ao vivo, ponto de vista, 1h30. Você confere também a reprise às 20 horas, né? Sempre aqui pela Santa Cecília TV. Valeu. Obrigado. Tchau.